Graça e paz, irmãos. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade do nosso culto doméstico, nós estudarmos João capítulo 3, no Evangelho de João capítulo 3. E como de costume, nas quartas-feiras seguintes, nós extraímos os pontos principais, então é bem resumido, não é um estudo exaustivo, mas apenas começamos a pontuar os pontos principais e também tentamos tirar algumas dúvidas, que surgem dos irmãos. Então vamos dividir em algumas porções, vamos ler a partir de agora do Evangelho de João, do capítulo 3, do verso 1 até o verso 15, que diz o seguinte: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos faleis de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós chegamos a um ponto, que é um ponto bem importante aqui do Evangelho de João, e é um ponto onde Jesus encontra uma figura bem tipificada aqui, a figura de Nicodemos, que pertencia ao partido dos fariseus, e ele tem esse encontro com o mestre. Mas um assunto muito importante é inserido nessa porção aqui que nós acabamos de ler, que é a questão da regeneração, que é exatamente essa dúvida que Nicodemos pergunta, como pode uma pessoa nascer de novo? Será que existe esse sentimento, essa dúvida na cabeça dele, uma pessoa voltar para o ventre da mãe? Então, Jesus estava falando aqui, na verdade, da regeneração, um conceito dentro da teologia que está relacionado ao novo nascimento. Então, regeneração é um ato que só pode ser realizado por Deus. E nesse ato Deus vai renovar o coração humano, fazendo esse coração e essa pessoa reviver depois de estar morto. Na regeneração, Deus age exatamente no ponto mais fundamental da pessoa humana. Isso significa que não há preparação, não há uma disposição precedente da parte do pecador, que solicite ou contribua para essa nova vida, que essa nova vida que é dada pelo próprio Deus. Então a regeneração é necessária porque todos os descendentes de Adão e Eva, eu e você, somos pecadores, nós herdamos o pecado e somos moralmente incapazes de fazermos aquilo que é bom. Então Paulo vai escrever, por exemplo, aos Efésios, que as pessoas estão mortas em seus delitos e pecados. Nesse estado, essas pessoas estão sem Deus, sem esperança no mundo. Então, não como recompensa ao mérito deles, mas em amor, livremente, Deus pronuncia a palavra para o morto reviver. Então, esses versículos clássicos aqui de João 3, que vão usar essa linguagem do novo nascimento, do nascer de cima, dão o perfil da regeneração fatores muito nítidos. Jesus disse que, a menos que se nasça de novo, não se pode ver o reino dos céus. Então, sem a graça de Deus, os pecadores não podem encontrar a porta, muito menos entrar por ela. E Jesus também vai dizer: sem mim nada podeis fazer. E em se tratando de salvação, sem Deus nada é possível. Jesus mostrou-se surpreso quando se depara ali com Nicodemos, pelo fato dele ficar, o próprio Nicodemos, perplexo com a exigência de um novo nascimento. Nicodemos devia ter compreendido, com base no Antigo Testamento, que ele era um pecador, necessitava de uma nova vida, e ele deve ter conhecido os profetas, a leitura dos profetas, que prometeram que Deus haveria de remover o coração de carne e substituir
por corações prontos para fazer a vontade de Deus. Então Deus ressuscitaria mortos, daria vista aos cegos, pregaria as boas novas àqueles que não podiam salvar-se a si mesmos. Então a regeneração é um dom da graça de Deus, é uma obra imediata, é uma obra sobrenatural do Espírito Santo realizada em nós. Seu efeito é fazer com que nós, da morte espiritual, passemos à vida espiritual, e a partir de agora existe uma mudança de posição da nossa alma, que a partir de agora o nosso coração é inclinado para Deus mediante essa obra que ele faz no nosso coração. Então o fruto dessa regeneração é a fé, mas a regeneração antecede a fé. Então esse é um ponto principal dentro dessa primeira porção que nós acabamos de ver aqui do capítulo 3 do Evangelho de João. Verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. No verso 16, nós encontramos aqui uma porção extremamente importante da palavra de Deus, né, dos textos áureos, e nós temos ele de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas algumas pessoas vão insistir na ideia de que Deus enviou Jesus com o propósito de conceder salvação a todas as pessoas, sem exceção. Mas Jesus vai deixar muito claro que a salvação é para aqueles que o Pai deu a ele. Então ele disse isso, o Pai me dá, e somente esses, então não é uma mera possibilidade, é uma certeza absoluta daqueles que o Pai deu a ele. E ainda no capítulo 6 ele vai trazer a ideia de que todos aqueles que o Pai deu, todos aqueles que vêm a ele, de modo nenhum, eles serão lançados fora. Então a verdade aqui, nessa ideia dessa palavra mundo, é que a obra salvífica de Cristo ela não é limitada simplesmente a um tempo, a um lugar, mas que ela se aplica a todos os eleitos de todas as partes do mundo. Então não é mundo, população no geral, então se fosse do contrário não existiria inferno, não teria sentido Cristo ter morrido, se a salvação viesse realmente para todos. Então é essa ideia aqui daqueles que realmente o Pai deu, mas mundo exemplificado aqui, né, ligado a essa ideia de todas as pessoas em todos os tempos, né, espalhadas pelo mundo todo. É isso que o texto está querendo falar. Tá? O texto ainda vai trazer a ideia de julgamento. E nessa ideia de julgamento, Jesus em outra parte, ele diz que o julgamento acompanha a sua vinda ao mundo. Mas o seu ponto aqui não é que ele não julgará, mas que o tempo do juízo ainda não era chegado. Essa é a ideia que o texto está querendo trazer aqui, tá? Quando ele diz assim, não para que julgasse o mundo. Então o mundo esteve sob a ameaça do juízo antes mesmo que Cristo viesse, mas com sua vinda a salvação tornou-se uma realidade oferecida naquele mundo hostil. Tá? Então é essa ideia aí. E nessa questão de condenação, a gente tem que entender que a descrença não é a única base para essa condenação, mas é como se fosse o clímax dessa rebelião, né, que resiste, mesmo diante da graciosa oferta divina de salvação em Cristo. Então Jesus veio ao mundo que já está condenado por causa da sua rejeição da autorrevelação de Deus, mas veio para aqueles que ele escolheu e para dar a vida eterna realmente para esses que são os seus eleitos. O texto ainda vai dizer no verso 19 que os homens amaram mais as trevas do que a luz, então Jesus dá a razão para essa rejeição que nós acabamos, que gera essa condenação, essa rejeição por parte do mundo. Ele é a luz que se revela a todas as pessoas, pessoas justas e injustas, mas que essa luz vai resplandecer realmente no coração daquelas pessoas que são salvas em Cristo, baseado naquele tema que nós falamos, né, no comentário anterior, da regeneração. Deus prepara esse coração, regenera esse coração e a pessoa responde em fé para a salvação, né, crê no Evangelho para a salvação. E ele vai finalizar com o verso 21 falando da prática da verdade, né, que se aproxima da luz. Então Jesus fala em praticar a verdade. Isso significa que verdade é uma matéria tanto de pensamento como de prática. E isso exige de cada um de nós, essa prática cristã, colocarmos em prática tudo que nós aprendemos da parte de Deus.
Vamos agora finalizar, né, a partir do verso 22 até o finalzinho desse capítulo 3 do Evangelho de João. Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles, e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se não for lhe dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhos do que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou o enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com o vosso esposo, com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então nós encerramos a leitura, nós vamos ainda fazer alguns comentários, né? Nós novamente vemos aqui a figura de João Batista, né, retornando aqui com o seu testemunho, e é interessante que tanto o verso 32 quanto o verso 33 vai trazer essa ideia realmente do testemunho, onde no 32 ninguém aceita esse testemunho, então João vai repetir a ideia do capítulo 1, de que nem a sua própria nação, nem o mundo em geral estavam prontos para receber a Cristo, e a barreira aqui é o pecado, é a cegueira que só Deus pode remover do coração das pessoas. E no verso 33 ele fala daqueles que aceitam o testemunho. Então, o mundo recusou a luz, porém João imediatamente menciona aqueles que estão vindo para a luz, especialmente ele próprio, né, como o primeiro expoente dessa verdade. Então, a pregação de João é a culminância do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento. O verso 34 ainda vai trazer uma ideia que é uma ideia interessante, né? Ele diz assim que Deus não dá o Espírito por medida. Então, essas palavras podiam certamente ser aplicadas ao Espírito que dotou de poder o ministério terreno de Jesus, conforme Lucas capítulo 3, versos 22 e verso 40, e o capítulo 4, verso 1. Mas é também possível que esses versículos se refiram à plenitude do Espírito, que Jesus dá àqueles que o servem, né? E alguns estudiosos antigos e modernos têm entendido o texto desse modo, né? Que essa plenitude do Espírito que Deus realmente dá para as pessoas, e aí posteriormente Jesus é o agente que envia esse Espírito. E aí, irmãos, nós terminamos essa porção do Evangelho de João, textos muito preciosos, né, mesmo que de uma forma resumida, né, já que vocês já mandaram os ensinamentos principais, nós apenas citamos para relembrar, para reforçar o conceito. E a partir de agora nós vamos tentar tirar algumas dúvidas, né, que os irmãos nos trouxeram, né, dúvidas do culto doméstico da quarta-feira da semana passada. Então vamos para a primeira pergunta, né, que os irmãos fizeram. Né? Os irmãos fizeram, baseado no verso 2, e perguntaram por que Nicodemos só foi se encontrar com Jesus à noite. Né? Está aí nos versos iniciais, né, do capítulo 3. Então, assim, tem algumas coisas na palavra de Deus que nós não podemos afirmar com certeza. E aí, quando a gente fala isso, os estudiosos eles levantam possibilidades. Então, nesse caso específico aqui, existem várias possibilidades. Das mais aceitas, a primeira delas é a seguinte: possivelmente Nicodemos não queria se expor durante o dia frente, por exemplo, ao seu próprio partido religioso, frente aos outros religiosos, né, que estavam ali inquietos, né, com a mensagem que Jesus havia trazendo. Então essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é se Nicodemos entendeu que Cristo realmente era um mestre, e assim, os mestres eles não eram muitas vezes importunados durante o dia. Então quando é que sobrava espaço? Sobrava espaço à noite. E então, assim, durante o dia ele estava ali ensinando, então havia-se um respeito por alguns religiosos de que esses mestres eles deveriam ser consultados naquele período que eles tivessem uma maior folga. Então está aí uma explicação, uma possível explicação para essa questão do verso
2, tá? Tem outra realidade aqui, que é o verso 8, e aí eu queria até fazer a leitura. O verso 8 diz assim: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então isso é um outro entendimento aqui que nós precisamos esclarecer. Então se dá a ideia de que nós nascemos de novo, de que a partir de agora existe algo novo nos nossos corações, né? Então assim, a gente vai entender esse versículo partindo do seguinte pressuposto, né? Ninguém na terra ele pode dirigir o vento. O texto fala, o vento sopra onde quer, você ouve o seu som, mas você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Então nós não podemos dirigir o vento. O vento age com uma independência total. Nós não podemos sequer ver o vento, né? Sabemos que ele está lá, pois faz sons, né, ao atingir o objeto, né, faz sons quando entra na nossa janela. Ninguém sabe sua origem, ninguém sabe o seu destino final. A Jesus vai adicionar e vai dizer assim é todo que é nascido do Espírito. Então a relação do vento com seu corpo é similar do Espírito Santo com sua alma. O vento faz o que deseja, assim também faz o Espírito. Sua operação é soberana nas nossas vidas, é incompreensível nas nossas vidas, a sua ação é misteriosa. Então, que lição foi isso para aquele homem, né? Ele havia sido criado crendo que uma pessoa devia e podia se salvar pela obediência à lei. Era Nicodemos, né? Ele era fariseu, acreditava na lei piamente e acreditava em Moisés e em diversos regulamentos muito bem definidos. E a partir de agora, o texto vai dizer que é o Espírito Santo que governa soberanamente a sua vida. Então essa é a explicação aí para esse verso 8, mais uma dúvida que os irmãos tiveram. Tem mais uma dúvida levantada pelos irmãos, que foi exatamente o seguinte, né, o versículo 29, né, os irmãos disseram que não conseguiram entender bem o que o texto estava querendo falar. Então, o texto diz o seguinte: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Em outras versões está, aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do noivo. Então tem essas duas possibilidades aí de versões. O texto é muito claro. A ideia aqui é, quem é a noiva? A noiva é a igreja. Quem é o noivo? O noivo é Cristo. Então, e o amigo desse noivo, ou o amigo do esposo aqui, é João Batista, que assiste o noivo e que alegra-se com a voz do noivo. Então, esse amigo do noivo, que é João Batista, ele diz, assim, pois, já este o meu gozo está cumprido. Então, é a alegria desse que é o amigo do noivo, que é João Batista, que é o amigo de Cristo, em ter realmente o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, em saber que Cristo, que é o noivo, que é o esposo, veio realmente para se encontrar com a sua noiva, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, espero ter esclarecido as principais dúvidas dos irmãos, a gente se coloca à disposição para maiores esclarecimentos. Aproveite o culto doméstico de hoje, nós vamos estudar o Evangelho de João, capítulo 4. Deus abençoe a todos.